São João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Quando nós lemos este versículo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, normalmente nós temos o hábito de pensar que este versículo é para culto ao ar livre, para culto evangelístico, para um culto doméstico, para um culto onde haja muitas pessoas não crentes. E então nós precisamos falar sobre a salvação, sobre o projeto de Deus na vida do ser humano. Mas chama-nos a atenção porque este versículo é o versículo central da Bíblia, exatamente por causa disso, por salvação. E porque fala especificamente da vinda do Filho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E além deste versículo ser o tema central da Bíblia, ele também nos leva não só a meditarmos numa mensagem para aquele que não conhece a salvação, mas eu tenho convicção que ele atinge os extremos. Qual? Aquele que ainda não sabe a salvação e aquele que já está careca de saber o que é salvação. Porque às vezes nós que já alcançamos a salvação, eu digo nós porque eu tenho convicção da minha, você tem? Amém? Acabamos esfriando do amor. E nesse esfriamento nós acabamos a perder a salvação, cauterizamos a nossa mente e achamos que ainda somos salvos. Paulo chegou ao ponto de dizer aos coríntios, se é que já não estáis reprovados. Imagine uma pessoa que estuda, nós temos jovens aqui que estudam. Você estuda o ano inteiro, pega frio, chuva, sol, calor, dias às vezes de gripe, com uma deficiência física, mas você se esforça, perde o ônibus. Enfim, várias adversidades se enfrenta para poder ir estudar. E você estudou o ano inteiro e chega no fim do ano, você vai ver no mural e você não está na lista dos aprovados. É isso que Paulo está querendo dizer quando fala da salvação. Nós fomos crentes 15, 20, 30, 50, 60 anos. E quando chega no final da vida, vai olhar no mural da salvação e o nosso nome não está entre os salvos. E a Bíblia está nos ensinando o que é salvação. Nós sabemos que salvação é trazer o homem à posição original e santificação é manter o homem na posição original. Muitas pessoas hoje pregam a salvação e deixam a santificação de lado. Por quê? Eles dizem que santificação é costume, eles dizem que santificação é doutrina, e é doutrina mesmo. Dizem que santificação é radicalismo e que nos dias modernos em que estamos vivendo, não tem como se pregar e nem como se viver santificação. É claro, se não for pelo Espírito Santo, ninguém vai ter uma vida de santificação. Nós, sem o Espírito Santo, nem pregamos e nem vivemos uma vida de santidade. É só pelo Espírito que nós conseguimos alcançar uma vida de santificação. Mas ser salvo é uma coisa e permanecer na vida de salvo é outra. E para conseguirmos permanecer numa vida de salvo, nós temos que ter uma vida de santificação. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Silvano, outros dizem que é Lucas, outros chegam até a dizer que é Timóteo. Mas o escritor aos Hebreus disse que devemos seguir a paz e a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem paz até pode ver, mas sem santificação não. Porque a vírgula vem depois da santificação. Seguir a paz. Não tem nenhuma restrição se alguém não seguir. Acontece de ter crente que não tem paz com o outro? É claro que acontece. Aqui no nosso meio mesmo tem muita gente que não tem paz um com o outro.
Mas isso não impede a salvação. Mas a santificação, ele diz, segui a paz. E a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não disse sem as quais ninguém verá o Senhor. Ele disse sem a qual. Qual? Aqui está antes da vírgula, a santificação. Sem a santificação, nós perdemos a salvação. Porque a santificação, volto a dizer, é o que nos faz permanecermos numa vida de santidade. E como falei, salvação é tornarmos a posição original. Outro dia eu vi um adesivo num carro que dizia: o homem sem Deus não é nada, mas Deus sem um homem continua sendo Deus. E às vezes tem pessoas que pensam que Deus precisa dele. Não, Deus precisa de mim. Se eu me desviar, coitadinho de Deus, coitadinho de você. Coitadinho de nós se nós se desviar. Não, porque se eu fizer tal coisa, eu vou quebrar a igreja. Quem vai ficar quebrado é aquele que vai fazer tal coisa. Deus vai continuar sendo Deus, soberano, altíssimo, assentado no trono de glória. E falando sobre a posição original, nós nos reportamos lá para o Jardim do Éden. Eu vou falar pelo menos 3 coisas nesta noite que eu vejo, e com certeza tem mais, que nós precisamos readquirir, nós precisamos restaurar, para que possamos alcançar uma condição de salvo. Se você conversar com um carismático, ele vai dizer que é salvo. Se você conversar com o testemunho de Jeová, ele vai dizer que é salvo. Se você conversar com o Mórmon, ele vai dizer que é salvo. Mas e no fim, o que é salvação? Será que a minha igreja é a certa? Será que aquele baixinho tagarela que prega toda quarta lá, ele está pregando certo ou ele está me enganando e eu tenho que procurar uma que prega o certo? Vamos para a palavra. Deixa o baixinho tagarela de lado e busque você na palavra, se você é salvo ou não é. A Bíblia diz que salvação significa tornarmos a posição original. Vamos dizer todos juntos? Tornar. E que posição é essa? Indo para o Jardim do Éden, o Jardim das Delícias, nós vemos 3 coisas que Adão e Eva tinham antes do pecado. Primeiro, Adão e Eva, a Bíblia diz que eles estavam nus e eles não tinham vergonha. E depois que eles pecaram, caiu as escamas dos seus olhos e eles notaram, eles viram, reconheceram que estavam nus. E aí então veio a vergonha. Primeiro, eles estavam no estado de inocência e agora passaram para o estado da consciência. Antes eles eram inocentes, agora já não eram mais. Segundo, a Bíblia diz que eles estavam ali no Jardim do Éden e além de serem inocentes, eles tinham a imagem de Deus. Deus, a Trindade, reuniu-se e diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem vem do hebraico doxa, e doxa significa tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é. Não adianta nós olharmos um para o outro e dizer: será que Deus é como você ou como eu? Será que Deus é assim ou é assado? Não. Não está falando do físico, da parte exterior. Está falando da personalidade. Está falando tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. É a imagem. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem tinha ou não tinha imagem de Deus? Tinha. Deus dotou o homem da sua imagem, formou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a terceira coisa que eu vejo que Deus deu para o homem, Deus deu para o homem domínio. Domínio é o mesmo que autoridade. Deus chamou Adão e disse: Adão, eu vou te dar uma autoridade tão grande que eu nem vou perder tempo para dar nome nos animais. É você que vai dar. Você que vai dar o nome em todos os animais. E que inteligência tinha Adão, irmãos. Ele botou o nome em cada um dos animais. Eu não sei o porquê, se nós irmos a fundo no nome de cada animal e buscarmos a raiz, nós vamos descobrir alguma coisa. Cada nome deve ter um significado na sua raiz, mas foi Adão que colocou o nome em cada um dos animais. E esta foi a autoridade que Deus colocou sobre o homem. Tu vai dominar, Adão. Vou dominar até onde, Senhor? Não vai ter limite. Só eu vou mandar em ti. Tu vai dominar sobre as aves, sobre os répteis, sobre os peixes, sobre os animais selváticos, sobre os quadrúpedes, tudo. Tu vai mandar em tudo. Eu te dou autoridade. Tá aí, Adão, toma minha autoridade. E Adão sentou um dia, e eu não sei se foi 1 ou 2 dias que ele levou, mas ele botou o nome em todos os animais que passavam. Ele que colocou o nome em todos os animais. E então, nós vimos que Deus deu para o homem, ou melhor, o homem era inocente, o homem era imagem de Deus e o homem tinha autoridade. E isto é o que nós precisamos ter novamente para, no mínimo, chegarmos a dizer: agora, pelo menos eu sou salvo. Nós temos que galgar estas 3 coisas para nós alcançarmos a salvação. Salvação não é só vir num culto, chorar, dobrar o joelho, aceitar de Jesus e dizer: eu sou salvo.
e aí sai lá para fora, faz as mesmas coisas que fazia antes. Às vezes larga as mais grossas, mas as mais fininhas continua fazendo. Larga as mais pesadas, mas as mais leves continua fazendo. E algumas igrejas ensinam que as mais pesadas, que tu fazia antes de andar armado, com cigarro, bebida, isso tu larga. Mas o resto não tem problema. Deus é amor e Ele perdoa. Jesus foi um pouco mais duro. Ele disse, e aquele que violar um dos mandamentos, ainda que seja um dos menores, será o menor no reino dos céus. E aquele que seguir isto, não vai ter parte no reino do céu. Então, nós vemos o Senhor Jesus ensinando um pouco mais acerca da salvação. Agora, para nós tornarmos a posição de inocência, uma pessoa que é condenado por algum crime, ele precisa de alguém para o inocentar. E para que ele seja inocentado, ele tem, no mínimo, ele tem pelo menos 2 meios de ser inocentado. Primeiro, ser justificado. E segundo, alguém se entregar no seu lugar, assumir a culpa em seu lugar. Eu me lembro de um rapaz que fugiu de casa e o seu pai era fazendeiro, semelhante à história do filho pródigo. Só que o filho que ficou em casa, ele amava o seu irmão que saiu. E ele viu o seu pai preocupado, seu pai já não descansava mais porque o seu filho havia saído e ele não sabia para onde. E então o seu filho disse, pai, eu estou vendo que o senhor está desta maneira e eu quero fazer um propósito com o senhor. Eu vou buscar o mano, eu vou correr aí, cidade afora, e vou trazer ele, custe o que custar. E ele disse, meu filho, você faz isso por mim, eu faço, pai, eu vou fazer, eu vou buscar o meu irmão. E não importa de que maneira, mas eu vou trazer ele de volta, eu lhe prometo. Aquele rapaz arrumou a sua cavalgadura e viajou alguns dias. E de repente chegou em uma cidadela, e naquela cidade tinha uma praça, e na praça tinha um povo reunido. E quando ele se aproximou, sentado sobre o seu cavalo, ele viu que tinha um palanque, tinha uma forca, uma pessoa encapuzada com as mãos amarradas para trás, 2 capangas, um de cada lado. E ali estava se dando um tribunal. E eles estavam perguntando para o povo, indagando o povo. Todos sabem que a lei desta cidade diz que o infrator, primeiro ele deve reconhecer que ele é culpado de tudo que está sendo acusado. Aqui está este cidadão que está sendo acusado disso, e deram uma lista grande. E agora nos dirigimos a ele. O senhor reconhece que é culpado de tudo isso, que foi o autor de tudo isso do qual o senhor está sendo acusado? E o homem encapuzado só sacudiu a cabeça, dando sinal de positivo. E então o escrivão disse, agora a segunda pergunta é para o pessoal que aqui está. Vocês reconhecem que ele é culpado, que ele está reconhecendo na frente de todo mundo e vocês aceitam que ele seja morto, enforcado em praça pública? E todo mundo disse que sim. E a terceira pergunta, há alguém entre o povo aqui que gostaria de reconhecer ele como inocente e assim entregando no seu lugar, indo morrer na forca? E tiraram o capuz daquele homem. E quando tiraram o capuz daquele homem, o seu irmão que estava em cima do cavalo reconheceu que era o irmão dele. Teve que roubar para comer, teve que fazer vários crimes, vários delitos, e estava sendo condenado à morte. E quando o escrivão fez esta pergunta, quem quer se entregar no lugar dele? O seu irmão, assentado no cavalo, levantou a mão e disse, eu! Todo mundo parou, olhou para trás, quem é esse doido que vai se entregar no lugar dele? E ele, quando tiraram o capuz, reconheceu que era o seu irmão e disse, não, mano, você não. Você sempre foi bom para o pai, você obedeceu, você fez tudo. Eu é que saí de casa e fiz tudo o que eu quis e eu sou digno porque eu fiz muitos delitos aqui e eu conheci a lei desta cidade, eu sou digno de morrer. E ele disse, não, eu prometi para o papai que você ia voltar, custe o que custar. E ainda que eu tenha que morrer no teu lugar nessa forca, você vai voltar para casa. O que eu quero dizer com isso? Eu e você éramos culpados do nosso pecado. Aquela cruz era para mim, para você e para Barrabás, mas Jesus disse, pai, eu vou lá, vou morrer no lugar do João, da Maria, do Pedro, do Tiago, do fulano, do Beltrano, eu vou morrer e vou trazer eles de volta para o Senhor. E com uma mão que pregaram, Jesus segurou na mão do pai, e na outra mão está estendida para mim e para você todos os dias, dizendo, vem meu mano, vem minha mana, vem meu irmão, minha irmã, eu quero te reconciliar novamente com o pai. Isto se chama justificação. Paulo disse em Romanos
4 e 5, Jesus foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo disse mais: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é justificação. Nós éramos culpados do pecado, mas Jesus nos justificou com o seu sangue e então nós demos o primeiro passo para a salvação. Está bom, já chegamos pertinho, mas ainda não somos salvos. Segundo ponto, a Bíblia diz que Deus nos dotou, Deus nos deu a imagem. Então o problema da inocência, ele foi resolvido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos justificados. Segundo problema, o problema da imagem. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas logo depois do pecado, Deus colocou fora do jardim, lançou-os para fora do jardim. E Paulo ainda diz em 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E destituídos estamos da glória de Deus, porque todos os que pecam estão destituídos da presença de Deus. A Bíblia nos mostra que através deste pecado, devido a este fato, nós perdemos a imagem de Deus. Quando bota uma coisa que é para fazer sim, a gente faz não. Mas não é só isso. O ser humano é o contrário de Deus em tudo. Não é só na obediência, é em tudo. Deus é amor, o ser humano é só ódio e ira. Deus estende a mão, o ser humano é só egoísta, é dá a mim, dá a mim, dá a mim. É tudo, o ser humano, a nossa natureza humana é o contrário de Deus em tudo, não é só na obediência, é em tudo. Deus fez o homem para se amar, para um ajudar o outro, para um sustentar o outro. Estão matando aí por causa de uma pedrinha, estão se matando porque um olhou para a esposa do outro, estão se matando porque um foi dançar com a mulher do outro, enfim, está tudo aí. O homem, o ser humano, é o contrário de Deus em tudo. E a Bíblia diz em João 3, especificamente nos versículos 3, 4 e 5. Jesus teve uma conversa com um homem que era conhecedor da Bíblia, conhecia a Bíblia de capa a capa, de cabeça para baixo, de trás para diante. Todos os 31.173 versículos ele sabia de cor. O nome dele era Nicodemos. Existem ainda os crentes Nicodemos. É aqueles que só vão ter com Jesus à noite. E então ele teve medo dos da sinagoga. Se eu vou lá ter com um homem, alguém me vê, vão me correr da sinagoga, vão me tirar da escala, vão me chamar de radical, eu vou parar então. Nicodemos era aquele crente meio em cima do muro assim. Mas um dia ele criou coragem e disse, vou lá falar com esse homem, porque eu também preciso de salvação. E quando ele chegou até Jesus, ele veio com aquela lisonja humana, com aquele palavreado de veludo e tal. E Jesus já sabia o que ele estava querendo falar com o coração e já foi direto. Olha, Nicodemos, me desculpa, tu tá vindo me vasilinar, mas eu vou te dizer uma coisa, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino de Deus. Imagina o choque que Nicodemos levou. Meu Deus, eu vim tentar ter uma conversa, né, pensei que o homem era polido, o homem veio direto. Que polido nada, Jesus era faca na bota, irmão. Jesus era firme na palavra. E quando ele falou isso para Nicodemos, Nicodemos levou um choque, mas como eu vou tornar a nascer, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus usou novamente as palavras, porém usou dois verbos diferentes. Primeiro ele disse, Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. E no versículo 5, a isto respondeu, em verdade te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São duas coisas, não é só ver, é ver e entrar. Alguns dizem que o verbo ver no grego está traduzido pela palavra herdar. Pode ser também. Mas ver é uma coisa e entrar é outra. Moisés viu, mas não entrou. E tem outros que viram e entraram. E Jesus está dizendo, olha Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vai nem ver e nem entrar. Qual é a diferença hoje de ver e de entrar? A diferença de ver é que tem pessoas que não têm fé para crer na salvação de alguém. Tem pessoas que não têm fé para crer no milagre. Tem pessoas que não têm fé para vir buscar a Deus e crer que Deus pode restaurar a sua vida. Isto é ver. Se você contemplou alguém ser curado do câncer, eu tive a oportunidade de conhecer 7 aidéticos que foram curados. Isto é ver o reino de Deus. Você está vendo a manifestação de Deus aqui na terra. Isto é ver. Agora ser salvo é outra coisa, é entrar no reino. Podemos entrar ainda hoje.
Basta nós termos nosso nome escrito no livro dos salvos. Se você tem um nome escrito lá, você já está lá dentro. E Jesus está dizendo, olha Nicodemos, se não nascer de novo, não vai ver e não vai entrar. Jesus estava ensinando como que nós podemos alcançar a segunda posição que o homem perdeu no Éden. Qual é a posição? Imagem. Para nós retornarmos a termos a imagem de Deus, nós temos que nascer de novo. A nossa natureza é totalmente ao contrário daquilo que Deus é. Então, para nós adquirirmos a natureza de Deus, nós temos que nascer de novo. E este é o segundo milagre, é nascer da água e do Espírito. Uma pessoa, irmãos, ele não obedece à doutrina e à santidade porque ele aprendeu assim do avô, do bisavô, do tataravô e agora ele tem que ser assim. Não, porque essas pessoas não vão longe. Ele está obedecendo por legalismo. Uma pessoa consegue obedecer se ele já nasceu de novo. Eu me recordo de uma história engraçada. Um homem estava descendo de bicicleta uma lomba. Às vezes quando eu ensino isso eu falo esse testemunho. Tem uns que riem bastante, mas é muito sério isso. Um vinha descendo de bicicleta e o outro vinha subindo empurrando a bicicleta. E era uma estrada de saibro, o que estava descendo perdeu o controle, freou, bateu numa pedra e capotou e pá, pechou no outro, bateu no outro. E aí o outro caiu, se raspou todo e levantou falando um monte de palavrões. Seu isso, seu aquilo, seu mais aquilo. E ele disse, tu vai ver seu isso e seu aquilo e seu aquilo. E aí um juntou um tijolo, o outro juntou uma pedra e um gritou, misericórdia, Jesus. Aí o outro disse, tu é crente? Ele disse, sou, eu também, paz do Senhor. Eles eram crentes, mas não tinham nascido de novo ainda. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Como tem crente brabo, diga para quem está do teu lado, como tem crente brabo hoje, né, irmão? Tem a brabeza que é exteriorizada e tem a outra que guarda. Ele está sorrindo, Pai do Senhor, mas por dentro assim, deixa eu te pegar por trás, vou te dar uma facada. Pai do Senhor, meu querido, quanto tempo, e beijinho para lá e para cá. Mas sai dali e vai conversar com o outro, viu fulano lá? Que pessoa, não aguento, mas tem que dar paz, né? Nós somos crentes. É crente, mas não é salvo. Porque para ser salvo tem que nascer de novo. E quem nasceu de novo não faz essas coisas com seus irmãos. E esta palavra de Jesus para Nicodemos é para nós. Quem não nascer de novo não vai ver e não vai entrar. Então está resolvida a posição da imagem, nós alcançamos, conseguimos realcançá-la através do novo nascimento ou da regeneração. Agora veja bem, irmãos, essas duas posições Deus trabalha para que nós alcancemos. A justificação foi Deus que fez por nós. Ele entregou o seu Filho, Jesus se entregou por nós na cruz, morreu, e através daquele sangue, daquele sacrifício, da ressurreição, se nós cremos, nós estamos justificados. Pronto, foi Deus que fez, nós só precisamos crer. A segunda, é só nós crermos no milagre do novo nascimento, e é claro, mantermos uma vida de quem é salvo, de quem já nasceu de novo. E aí então, Deus é que faz este milagre em nós. Não é pastor, não é obreiro que vai orar por você e dizer, Deus, dá um novo nascimento para ele agora. Pronto, receba. E a pessoa cai. Não é assim. Novo nascimento é gradativo. Por isso se chama regeneração. E aí então é um processo. A cada dia nós temos que nascer de novo. Agora tem crente que já tem 30 anos de crente e ainda age como se tivesse 30 meses, né? É gradativo, mas é progressivo, não é regressivo. Tem que crescer. Tem que amadurecer, tem que ir progredindo. Isso quem faz é Deus, mas nós temos que nos limitar. Mas o milagre quem faz é Deus. Agora, a terceira posição que nós perdemos no Éden depende de nós. Depende de mim e de você. Quando Adão perdeu a posição do Éden, foi banido, foi lançado fora do jardim, ele perdeu todo o domínio que ele tinha. Mas, meus irmãos, isso é algo tão profundo que até a natureza sabe disso. Você quer ver um exemplo? Deus deu domínio sobre a vida de Adão. Este domínio paira sobre a vida do ser humano. E os animais sabem disso, a natureza sabe disso, tudo sabe. Você quer ver um exemplo? Vai para o meio do mato, abre um clarão ali, derruba meia dúzia de árvore e acende uma clareira para você ver se os animais não fogem tudo. Vão tudo para longe. Eles pensam no interior deles, chegou o ser humano, esses aí têm autoridade de Deus, e eles têm que ir embora. Assim também é no mundo espiritual. Alguém que já nasceu de novo, já foi justificado pelo sangue de Jesus, e então ele obedece à palavra de Deus, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Por isso Tiago disse, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é muito profundo, não é um versículozinho simplesinho não para a gente pregar, não, sujeitai-vos a Deus,
resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Assim como os animais sabem que a autoridade de Deus está sobre o homem, o diabo também sabe que o crente que obedece à palavra tem a autoridade de Deus para mandar ele embora de marcha ré para o inferno. Mas veja bem, Tiago disse assim, grita com o diabo e se sujeita a Deus, ele vai fugir. Não, ele diz, sujeitai-vos a Deus. Depois ele diz, aí vocês vão resistir ao diabo, ele vai fugir. Agora não adianta querer resistir ao diabo sem se sujeitar, aí quem vai fugir é você. O escritor Lucas escreveu no livro dos apóstolos, do Atos dos Apóstolos, que os filhos de Seva vieram rasgar a garganta e gritar para expulsar um demônio, e gritaram tanto que o demônio se perturbou com eles, diz, quem vai sair é vocês, e correu com eles, e a Bíblia diz que eles fugiram nu e dispersos. Eles tinham um bom grito, mas não tinham autoridade, porque não se sujeitavam à palavra. No mundo espiritual, nós só temos autoridade se nós nos sujeitarmos à palavra de Deus. No mundo animal, o animal sabe que o ser humano tem esta autoridade. Mas no mundo espiritual, Satanás sabe que nós só temos esta autoridade se nós nos sujeitarmos a Deus. A minha credencial de pastor não manda diabo embora. A sua credencial de obreiro não manda diabo embora. A nossa unção ministerial não expulsa demônio, não cura enfermidade de órgão espiritual, nem de órgão físico também. O que faz isso é a autoridade do nome de Jesus que está sobre a nossa vida. Agora veja bem, há uma diferença entre poder e autoridade. Isso, quem escuta o pastor Humberto há muitos anos já deve ter ouvido ele falar no mínimo umas 10 vezes. A diferença de poder e autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Hoje tá cheio de gente por aí que expulsa demônio, está cheio de gente por aí que profetiza, que pula em cima dos bancos, que caminha com os pés para cima, que rodopia que nem peão. Está cheio de gente, que coisa boa isso. Mas sem autoridade isso não presta para nada, não vale nada. Porque Jesus disse que um dia essa gente toda vai chegar diante dele, Senhor, eu fui profeta lá embaixo, todo mundo ia na minha casa, batia lá de manhã cedo, tinha gente batendo, pedindo para eu entregar a profecia. Eu fui em teu nome profetizei. Jesus, E eu, Jesus, eu em teu nome eu fiz cura, fiz milagre, e eu fiz muito mais, que esse aí só foi profetinha. Eu fiz cura, fiz milagre, olha Jesus, eu fiz até paralítico. Então tá. E era uma grande fila, e Jesus foi deixando eles de lado, ouvindo um por um. Já falaram todos, não tem mais ninguém. Não, cada um já vendeu seu peixe, sua estrelinha brilhava. Jesus disse, apartai-vos de mim, não vos conheço. Em outra tradução diz, nunca vos conheci. Porque eles tinham poder, o poder não está neles, o poder está no nome de Jesus. Se um ímpio se encontrar com uma pessoa endemoniada e ele dizer, sai em nome de Jesus, o demônio pode sair? Pode, mas não quer dizer que ele tem autoridade, foi só o poder do nome de Jesus que fez aquilo ali. Mas para nós podermos ter a autoridade de Deus, nós temos que nos sujeitar à palavra de Deus. O homem tinha uma grande fazenda e os fiscais do Ibama foram lá para fiscalizar e disseram para ele, nós queremos entrar na sua fazenda para fiscalizar. Aqui é propriedade particular. Não, mas nós somos do Ibama e viemos aqui, nós temos autorização para fiscalizar a sua fazenda. Mas aqui eu já disse para vocês, é propriedade particular e tem que marcar dia, horário, quando eu quiser deixar vocês entrar. Aí eles puxaram a carteirinha, tá aqui, ó. Essa carteirinha nos autoriza a entrar aí a hora que nós quiser, independente se o senhor deixar ou não, tá bom? Ele, tá bom, se é assim, abriu a porteira e deixou eles entrar. E lá no meio daquela fazenda, tinha uma manada de touro, e o touro a tourada começou a correr atrás deles, e um correu pro banhado, o outro se arranhou todo e se rasgou no arame farpado, e um conseguiu se salvar e chegou na casa do homem e disse, pelo amor de Deus, nos ajuda, meus amigos estão lá, os touros vão matar eles, por que o senhor não nos avisou que tinha touro? Ele disse, por que vocês não mostraram a carteirinha para os touros também, para ver se os touros iam obedecer a vocês? No mundo espiritual não é com credencial, não é com tempo de crente, não é com boa oratória, não é com voz bonita, não é com nada disso, é com obediência à palavra, aí nós vamos ter a autoridade do nome de Jesus, e vamos poder repreender toda a força do mal. O homem perdeu o domínio de todas as coisas, e principalmente de si próprio. Por isso que entre o fruto do Espírito está inserido domínio próprio, ou temperança. O homem só consegue dominar-se a si mesmo se ele estiver debaixo da autoridade da palavra de Deus. E como eu disse, na primeira e na segunda posição, Deus age em nosso favor, mas nesta terceira posição, nós é que temos que nos esforçar para obedecer a palavra, para termos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Por isso existe
autoridade delegada, cadeia espiritual de autoridade delegada. Se um dia eu desobedecer a minha liderança, eu tenho vergonha de pregar isso. Mas eu gostaria que os meus líderes estivessem aqui. Já preguei na frente dos meus líderes. Inclusive fui chamado para dar esta palavra sobre autoridade na convenção, porque eu procuro viver aquilo que eu falo. E se um dia eu falar alguma coisa aqui que eu não vivo, eu desço do púlpito e começo a viver, porque eu falei, então eu tenho que segurar aquilo que eu falei. Mas a cadeia de autoridade espiritual delegada, ela é quebrada no momento que nós desrespeitamos aquele que está acima de nós. Aquele que está acima de nós, ele é que delega a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E se nós desrespeitamos aquele que está acima de nós, nós quebramos este vínculo que Deus tem através dele conosco. E então nós perdemos esta autoridade de Deus. E Deus fica de braço cruzado esperando nós voltarmos à posição original e tomarmos uma decisão de obedecer a sua palavra. Por isso que ele diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. E aí então o diabo vai fugir. Em um dos principais, são pelo menos 9 pontos do porquê que uma mulher não deve cortar o seu cabelo. E às vezes eu fico triste quando converso com uma irmã com seus cabelos arrastando no chão e ela não sabe por que ela não corta. Aí, na minha igreja o meu pai me ensinou, o meu pastor me ensinou, e aí eu não corto. Ela não sabe por que ela não corta. Ela só não corta porque disseram para ela que mulher crente não corta, mas ela não sabe por quê. Mas a Bíblia ensina que um dos principais motivos da mulher não tocar no seu cabelo, não passar navalha sobre o seu cabelo, não aparar as pontas do seu cabelo, é porque ela perde autoridade no mundo espiritual. E vou um pouco mais além. As irmãs, quem sabe alguém pode até não concordar comigo, mas a primeira coisa que o diabo faz uma mulher fazer, depois que ela se desvia ou quando ela enfraquece, é aparar a ponta dos seus cabelos. Por quê? Porque o diabo sabe que ali está o sinal de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Uma vez um pastor me disse, não, cortar o cabelo não é pecado. A Bíblia só diz que é desonroso. E aí eu fui estudar a palavra desonra. Uma mulher que é casada e dorme com outro homem, ela desonrou seu marido ou não? Sim ou não? Não precisa ter medo de dizer. É claro que desonrou. E a Bíblia está dizendo que a mulher que corta o cabelo está fazendo o quê? Desonrando o seu cabeça. Quem é o cabeça da mulher? É o marido. A mesma coisa se ela adulterar ou cortar o cabelo, é o mesmo pecado diante de Deus. E o diabo sabe que a mulher que toca no seu cabelo, ela perde autoridade no mundo espiritual. E aí então ela está em fracasso. Um dia as minhas filhas estavam, eu só tinha a Sara, ela estava chorando, a minha esposa trouxe e diz, amor, ora por ela está meia malzinha, chorando e manhosa. E eu disse, você já orou? Ela disse, já, então eu não vou orar. E ela disse, por que tu não vai orar? Porque se você cortasse o cabelo, eu ia ter que orar, mas graças a Deus você obedece a palavra. E a mulher que obedece a palavra tem a autoridade de Deus na sua vida. E aí ela não precisa chamar o outro, ela mesma pode orar. É claro que mulher não unge com óleo, né, irmã? Nem precisa ensinar isso. Mas pode orar que a enfermidade vai embora. Com óleo, sem óleo, com azeite, sem azeite. Se a autoridade está na tua vida, o diabo tem que ir embora. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. E aí alguém pergunta, pastor, e as africanas, as irmãzinhas da África, que o cabelo delas não passa daqui, hein? Não pairou essa dúvida no seu coração? Aí que Deus é tão sábio, ele não deixa ponto sem nó, como se diz. Ele deixa o diabo sem saída mesmo. A mesma palavra que é usada para a mulher que deve ter cabelo crescido, é a mesma palavra usada para o nazireu, lá em Números capítulo 5, não me lembro agora. É a mesma palavra usada pelo voto de nazireu. Qual é a palavra? Não passará navalha sobre a sua cabeça. Se uma mulher tem o cabelo arrastando no chão, que às vezes ela tem que dobrar um pouquinho, de tão comprido que é, mas ela para as pontinhas. E uma irmã lá da África, ou seja, de onde for, que tem o cabelo pichain, que não passa daqui, mas ela nunca encostou nem um fio de navalha, para Deus o cabelo dela é mais comprido do que aquela que está arrastando no chão, porque ela está obedecendo a palavra, ela está cumprindo o que a palavra está dizendo. Aleluia. Para os irmãos, para os homens, Deus disse, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer ter autoridade? Se sujeite à palavra. Em que, pastor? Em tudo. É difícil? Mas não é impossível, senão Deus não nos exigiria. Deus só nos exige o que nós conseguimos alcançar. E o sinal de autoridade, minha irmã, está no teu cabelo. A autoridade não está no teu cabelo, o sinal de autoridade está no seu cabelo. Deus deixou este sinal para nós.
E nesta noite eu quero fazer uma oração diferente. Eu pedi 2 presentes hoje para Jesus. Eu pedi uma para Jesus me dar e uma que a igreja me desse. O presente que eu pedi para Jesus foi que Ele nunca deixasse o amor dele esfriar no meu coração. O amor à sua palavra, o amor à sua obra. Tem gente que pensa às vezes que a gente prega firme é porque a gente não tem amor, né? Pelo contrário, quem te alisa, quem te passa um melzinho é que quer te ver no inferno, não tem amor. Agora quem quer te ver no céu vai te falar a verdade. E eu não quero perder o primeiro amor. Um dia um rapaz entrou no ônibus, ex-drogado, de fé, entrou evangelizando, entregando folheto, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. E um crente velho sentado no último banco. Isso aí termina. Eu também era assim. Fazia isso aí, entregava folheto nas esquinas e tudo mais. E o jovem escutou, pra quê, né? Pulou a roleta, voltou e disse, um folhetinho pro senhor também voltar ao primeiro amor. E se eu um dia esfriar, eu volto, aceito a Jesus, mas eu quero sempre ter o primeiro amor na minha vida. E o segundo presente que eu pedi para Jesus é a igreja que vai me dar. Existem coisas nas nossas vidas, irmãos, que relacionamentos sempre vai desavenças, adversidades. E o presente que eu pedi é que enquanto os irmãos vão louvar, nesta noite você saia do teu lugar e vá até 1, 2, 3, tomara que não tenha mais de 3 pessoas, que você sabe que estão tristes com você, ou que você está triste com ela. Vá até ela e diga, vamos zerar tudo hoje. Quem sabe você vai chamar assim e vai dizer, irmão, vamos zerar tudo. Eu te entristeci, te magoei 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Me perdoe em nome de Jesus. Pelos olhos da fé, milagres vão acontecer aqui. Os céus estão abertos, pois nada pode impedir a vitória quando Deus quer agir. Aqui neste lugar e já determinou pra mim e pra você uma grande bênção. Tome posse nessa hora, use a sua fé, porque Ele já está operando aqui. E se tem impedimento, vai ter que sair.